Escolhido. Você já sentiu que percebe coisas que os outros não percebem? Uma sensibilidade para a atmosfera espiritual de um ambiente, uma intuição sobre as verdadeiras intenções de uma pessoa ou um discernimento que parece vir do nada. Se você se identifica com isso, saiba que não é imaginação. É o início da abertura dos seus olhos espirituais. O mundo espiritual é real e Deus quer te dar a capacidade de enxergá-lo com clareza. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que viam além do natural, profetas que viam exércitos de anjos, apóstolos que discerniam espíritos e servos de Deus que recebiam visões sobre o futuro. E se eu te dissesse que essa capacidade não ficou presa no passado, mas é um dom que Deus quer dar aos seus escolhidos hoje? Neste estudo profundo, vamos mergulhar no segredo bíblico para ter os olhos espirituais abertos. Vamos aprender como pedir, como se preparar e como interpretar a visão que Deus quer te dar. Prepare-se, escolhido, pois você está prestes a descobrir que existe muito mais para ver do que os seus olhos naturais conseguem enxergar. Essa percepção espiritual aguçada não é um privilégio para poucos, é uma promessa para todos os filhos de Deus que desejam ver além do natural. O inimigo se esforça para manter nossos olhos fixos nas circunstâncias visíveis, nos problemas palpáveis e na lógica humana, porque ele sabe que no momento em que nossos olhos espirituais se abrem, nós nos tornamos infinitamente mais perigosos para o seu reino de engano. E se eu te dissesse que hoje Deus quer aguçar essa percepção em você e te dar a capacidade de ver o mundo espiritual com clareza, como os profetas viam, e que essa habilidade pode te livrar de armadilhas, te guiar em decisões e te revelar os planos de Deus de uma forma que você nunca imaginou. Antes de continuarmos a explorar os níveis da visão espiritual, eu quero que você faça uma oração que alinha seu coração com a vontade de Deus. Pause o vídeo por um instante e escreva aqui nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Essa oração que você fez nos comentários não é uma oração moderna, pois ela ecoa o clamor dos santos de toda a Bíblia que desejaram ver além do natural. A nossa confiança para pedirmos por visão espiritual não se baseia em nossa própria capacidade, mas na promessa e no desejo de Deus de se revelar a nós. A Bíblia nos mostra que a visão espiritual é algo que podemos e devemos desejar e pedir ativamente a Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 18, faz esta oração que deveria ser a nossa oração diária: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Ele não estava pedindo para ver coisas místicas ou anjos em todo lugar. Ele estava pedindo para que Deus abrisse seus olhos para enxergar a profundidade e a beleza espiritual que já estavam contidas na palavra de Deus, mas que os olhos naturais não podiam ver. Da mesma forma, o apóstolo Paulo orava constantemente para que os olhos do entendimento dos escolhidos fossem iluminados. Efésios 1:18. Para que pudessem compreender a esperança do chamado e a riqueza da glória de Deus. A lição para nós, escolhidos, é que a visão espiritual não é automática, ela é o resultado de um desejo sincero, expresso em oração, para que Deus remova as escamas dos nossos olhos e nos permita ver o mundo, as pessoas e as circunstâncias da sua perspectiva. Depois que nos posicionamos em oração, como o salmista, pedindo a Deus que abra os nossos olhos, a primeira coisa que começamos a perceber é o primeiro nível da visão espiritual, a capacidade de discernir o ambiente. O escolhido com os olhos abertos não vê apenas um lugar. Ele sente a atmosfera espiritual daquele lugar. Ele consegue entrar em uma casa, em uma igreja ou em um local de trabalho
e perceber se o ambiente está carregado de opressão ou cheio da presença de Deus. Esta não é uma habilidade mística, é a sensibilidade do nosso espírito, recriado por Deus, a realidade do mundo espiritual que nos cerca. A palavra de Deus nos mostra um exemplo poderoso disso na vida do profeta Jeremias. No capítulo 1 de seu livro, no início de seu chamado, Deus o treina para ver além do natural. Deus lhe pergunta por 2 vezes: "Que vês tu?" Na primeira vez, Jeremias vê uma vara de amendoeira, um símbolo de vigilância. Na segunda, ele vê uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte, um símbolo do juízo que viria da Babilônia. Deus estava ensinando a Jeremias a não apenas olhar, mas a ver, a interpretar espiritualmente o que estava acontecendo ao seu redor. Da mesma forma, o escolhido de hoje tem que aprender a discernir se a contenda em sua casa é apenas um problema de comunicação ou um ataque de um espírito de divisão. Se a desmotivação em sua igreja é cansaço natural ou um espírito de apatia, ver o ambiente com olhos espirituais é o primeiro passo para sabermos como orar e como agir com a sabedoria de Deus. Se a visão espiritual nos permite discernir a atmosfera de um ambiente, qual é a chave que limpa as lentes dos nossos olhos espirituais, para que essa visão seja clara e sem distorções? A palavra de Deus nos ensina que a chave é a santidade, um coração puro diante de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, nos dá esta promessa em Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus aqui não se refere apenas a vê-lo na eternidade, mas a ter a capacidade de enxergar a sua mão, a sua vontade e a sua perspectiva nas situações do dia a dia. Para entendermos a natureza desta pureza, podemos olhar para a palavra grega que Jesus usa para limpos, que é kataros, se pronuncia katarós. Katarós significa puro, limpo, sem mistura. É a mesma palavra usada para descrever um exército limpo de soldados covardes ou um grão que foi peneirado e separado de toda a palha. Um coração katarós, um coração limpo, é aquele que foi purificado de motivações egoístas, de pecados não confessados e de ídolos ocultos. O pecado funciona como lama em nossos olhos espirituais. Ele embaça a nossa visão e nos impede de discernir a verdade com clareza. A busca por uma vida de santidade, através da confissão e do arrependimento, é o processo de limparmos continuamente as lentes da nossa alma, permitindo que a luz de Deus entre sem obstruções. Depois que a santidade, o coração katarós, limpa as nossas lentes, Deus nos eleva para o segundo nível da visão espiritual, a capacidade de discernir pessoas. Este é um dos dons mais cruciais para um escolhido nos dias de hoje. A habilidade de ver além das máscaras, dos sorrisos e das palavras bonitas e enxergar a verdadeira intenção e o verdadeiro espírito de uma pessoa. O mundo nos ensina a julgar pela aparência, pelo currículo ou pela popularidade. Mas a visão que Deus nos dá penetra essas camadas superficiais e vai direto ao coração. O maior exemplo disso é o próprio Jesus e seu encontro com Natanael. Em João, capítulo 1, quando Jesus vê Natanael se aproximando, ele faz uma declaração chocante. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, sem engano, sem falsidade. Natanael, espantado, pergunta, de onde me conheces tu? E a resposta de Jesus revela o poder da sua visão espiritual. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Jesus não apenas viu o caráter de Natanael, mas o viu em um momento de intimidade e busca no secreto com Deus. Esta é a visão que Deus quer dar aos seus escolhidos, a capacidade de reconhecer um Natanael, uma pessoa de coração puro a quem podemos nos aliar, e também de reconhecer um Judas, alguém com um espírito de traição,
mesmo que suas palavras sejam amigáveis. Esta visão espiritual não nos torna julgadores, mas nos torna prudentes, nos protegendo de alianças erradas que poderiam destruir o nosso propósito. Se a visão para discernir pessoas é tão crucial, qual é a chave que a ativa de forma pura? A palavra de Deus nos mostra que o verdadeiro discernimento sobre os outros não nasce de um espírito de suspeita ou julgamento, mas de um coração cheio do amor ágape de Deus. A visão espiritual não nos é dada para que possamos apontar os defeitos dos outros, mas para que possamos enxergá-los como Deus os vê, com uma mistura de verdade e misericórdia. O amor do tipo ágape, o amor incondicional que vem de Deus, é o que purifica a nossa visão. Ele nos impede de usar o discernimento como uma arma para ferir ou para nos sentirmos superiores. Em vez disso, ele nos capacita a perceber as feridas que se escondem por trás da arrogância de alguém, a enxergar o chamado de Deus por trás da fraqueza de um irmão, ou a identificar uma armadilha do inimigo para podermos interceder em oração. Quando Jesus olhou para a mulher samaritana no poço, ele viu seus 5 maridos e sua vida de pecado, mas ele não a condenou. Sua visão foi guiada pelo amor ágape, que o levou a lhe oferecer a água viva. O escolhido que aprende a ver as pessoas através das lentes do amor de Deus se torna um instrumento de cura e restauração, não de divisão. Depois que aprendemos a discernir os ambientes e as pessoas, Deus pode confiar aos seus escolhidos o terceiro e mais profundo nível da visão espiritual, a capacidade de discernir o futuro. Este não é um dom de adivinhação para satisfazer nossa curiosidade, mas uma ferramenta profética que Deus usa para nos preparar, nos alertar e nos guiar em seu plano soberano. É a habilidade de receber visões, sonhos e revelações que mostram o que está por vir. A Bíblia nos dá um exemplo claro de um profeta do Novo Testamento que operava neste nível de visão. Seu nome era Ágabo. Em Atos, capítulo 11, ele se levantou e deu a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E a Bíblia confirma que essa fome de fato aconteceu. Anos depois, em Atos 21, Ágabo novamente aparece. Ele pega o cinto de Paulo, amarra seus próprios pés e mãos e profetiza. Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele estava prevendo a prisão de Paulo em Jerusalém. Para entendermos a natureza desta visão, podemos olhar para a palavra hebraica Chazon. Se pronuncia razon. Razon não é um sonho comum, é uma visão divina, uma revelação que Deus dá a seus profetas. A lição para nós, escolhidos, é que Deus ainda fala sobre o futuro hoje. Ele pode te dar um razon, uma visão sobre a sua família, seu ministério ou sua nação. A chave é receber essa visão com responsabilidade, usando-a não para se exaltar, mas para orar, se preparar e agir com a sabedoria de Deus. Agora que entendemos os 3 níveis da visão espiritual, a conclusão se torna clara. Deus quer abrir os olhos de seus escolhidos. Ele deseja nos tirar da cegueira do mundo natural e nos dar a capacidade de ver o mundo, as pessoas e as circunstâncias da sua perspectiva. O propósito de receber essa visão não é nos tornarmos espiritualmente arrogantes ou místicos, mas sim nos tornarmos servos mais eficazes, filhos mais íntimos e guerreiros mais preparados. A jornada para ter os olhos abertos é um processo contínuo de busca e santificação. Começa com a oração do salmista, pedindo a Deus que desvende nossos olhos. Passa pela busca por um coração catarós, limpo e sem misturas, que nos permite ver a Deus com clareza, e floresce em um relacionamento de intimidade, onde aprendemos a discernir o ambiente, as pessoas e a direção futura de Deus para nós. Não se contente em viver apenas com o que os seus olhos físicos podem ver.
Escolhido, existe uma dimensão espiritual ao seu redor cheia de atividade, perigos e maravilhas, e Deus te deu a capacidade de enxergá-la. Busque essa visão, peça por ela, e você começará a caminhar com um nível de segurança, sabedoria e autoridade que o mundo não pode entender. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a viver na cegueira espiritual e anseia por ver o que Deus quer te mostrar. Você recebeu hoje a revelação dos 3 níveis da visão espiritual e as chaves para ativá-la. A sua jornada para ver o invisível começa agora, com a decisão de orar como o salmista, de buscar um coração puro e de se mover com amor e sabedoria. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento. É um ato profético. É a sua alma dizendo ao mundo espiritual que você está pronto para ver o que Deus tem para você. Por isso, se você decidiu hoje buscar a visão de Deus para a sua vida, comente com o número da perfeição divina, digite o número 7 nos comentários como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem abriu os seus olhos, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que estão andando no escuro. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa de direção. E se você quer continuar sendo treinado para ver o mundo com os olhos de Deus, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas mensagens.